Onda encantada da serpente vermelha. Aqui no Kim Presente Arte, nesse estudo compartilhado, nesse olhar compartilhado, costumo gravar e olhar para o desenho da onda e para o que ela pode nos revelar nesse olhar no início, mas hoje é a Terra cósmica, então o dia que eu estou gravando aqui está fechando a onda encantada da serpente. Mas mesmo assim eu vou fazer essa passagem por ela. E caso isso contribua, colabore com você, deixe um comentário, me avisa, me conta. Então, a serpente vermelha, ela traz o poder da força vital, né? As três palavras-chave dela é instinto, sobreviver, a ação de sobreviver, a essência do instinto e o poder da força vital. Então, olhando para essa simbologia que a serpente tem e traz, né? Então, a gente podendo reconhecer a serpente como um aspecto de cura, como um aspecto da nossa sexualidade, o aspecto da nossa Kundalini, e como fazer um acesso saudável a essa força, que é essa nossa força de cura, nossa força também sexual, criadora, e que ali está a raiz da nossa sobrevivência também, né? A relação com a matéria, com o corpo, de uma forma talvez, não sei, desreprimida, né? Penso agora, assim, de uma forma aberta e despudorada, mas que como essa relação, né? E esse contato pode se fazer também de uma forma saudável, né? Harmonizando esse instinto e realizando essa potência vital que é a força vital. Tem uma coisa que eu reflito às vezes, né? Que algumas coisas na nossa sociedade que são ligadas a um prazer, a um divertimento, a uma celebração, elas acabam fazendo mal depois. E eu sempre achei isso meio esquisito, né? A bebida, entre outras várias coisas que é um certo prazer momentâneo e que no fundo está nos fazendo mal. Então, se a gente pensar no que é essa força vital, né, que de fato está construindo um aspecto de saúde, uma sobrevivência harmonizada com essa força do instinto, né, com essa serpente que vai conhecer esses caminhos mundanos mais terrenos e rastejantes, e como ela pode fazer essa sua travessia e esse seu desenho de cura e manifestação e ativação dessa nossa força vital, da nossa relação também com o nosso corpo, né, com a nossa energia, que é a nossa sobrevivência e como trabalhamos hoje pela nossa sobrevivência, né? Se a gente pensar em outras épocas, outros momentos, como a gente ia atrás da sobrevivência e como hoje a gente vai atrás da sobrevivência, e talvez isso possa parecer não muito conectado com o nosso instinto, com a nossa força vital. Então talvez possa ter sido uma reflexão nesse momento, ou possa ser uma reflexão nesse momento. Estou aqui abrindo um pouco esse pensamento para essa simbologia da serpente. Então a gente vem nessa onda encantada que começou, agora eu estou até um pouco perdida aqui, eu acho que ela começou no dia 7 de julho, né? E, bom, depois eu faço essa passagem do Sincronizando Calendários com as datas para vocês também poderem, talvez, fazerem essa rememoração e essa reflexão, se isso teve alguma ressonância ou não nesse caminho de 13 dias. Então, primeiro, né, esse tom do propósito, esse tom pulsando do propósito, o propósito desses 13 dias, então essa ativação dessa nossa força vital, instintiva e de sobrevivência. Então, nesse caminho, qual é o desafio que a gente encontra? Que é o tom lunar. O desafio que a gente encontra é o enlaçador de mundos que traz o poder da morte. Então, talvez um pouco óbvio até, né, se a gente está falando dessa força vital
se a gente está falando dessa força de sobrevivência, essa força instintiva, o que vai justamente desafiar essa força e, consequentemente, fortalecer essa força é a relação com a morte, né? Talvez o contato com esses mundos, né? Com essa mediação de mundos que vai desafiar, né? Que vai polarizar essa relação com a sobrevivência, com a força vital. Talvez isso traga lá uma, né? Não diria uma pulsão de morte, mas esse pensamento e essa consideração, né, do aspecto da morte. E como a consideração do aspecto da morte, talvez ele nos mova ainda mais, né, aquilo que eu falei bastante na leitura de Onda do Enlaçador, né, às vezes a gente pensar na morte nos torna muito mais presentes na vida, né, então a consideração, né, da morte, talvez ela nos empurre ainda mais para a vida, né? Talvez ela traga ainda mais força vital para a gente e impulso nesse instinto para trabalhar pela nossa sobrevivência, né? Então, quando a gente integra esse desafio da relação com a morte, a gente também está estabilizando esse poder da força vital. E aí, como a gente vai servir, né? A forma de serviço, que é o tom 3, vai ser pela cura, pelo conhecimento, pela realização, né? Então, fico querendo passar pelos dias, né? Então, esse foi dia 7 de julho, no dia 8 de julho tivemos aí o enlaçador lunar e a mão, né? O selo da mão elétrica, no dia 9 de julho. Vou retomar. Sempre que eu começo a falar as datas, dá uma perdida no fluxo da narrativa que vai sendo refletida no enquanto desse play aqui. Mas enfim, então esse serviço, o serviço dessa força instintiva, da realização desse propósito, vai vir com a possibilidade do reconhecimento também da cura. Então, como a minha energia vital, né, como a minha força vital e a minha relação com o meu instinto e com a minha sobrevivência, como eles estarão a serviço, como eles podem estar a serviço, quando eu também me conecto com essa possibilidade de cura, de conhecimento, né, de realizar essa possibilidade de conhecimento. Lá na leitura da Onda Encantada da Mão, me veio muito essa relação com o processo da educação, né, o selo da mão. E entendendo essa cura como um processo educacional, entendendo a educação como um processo de cura, então essa mão, né, que pode trazer esse serviço para essa nossa força instintiva, né? Então a gente ativa essa força instintiva e ela vai estar a serviço a partir nessa de pensar também nesse movimento da Kundalini, movimento da nossa energia criadora, energia sexual. Isso vai estar a serviço do todo e da nossa própria sobrevivência e da sobrevivência geral, quando eu também considero essa possibilidade de cura, de conhecimento. E a estrela, né, que é o poder da arte, da elegância, do embelezamento, que vai trazer a forma para isso. Então, a forma de manifestação desse instinto, dessa força vital, dessa pulsão aí de vida, né? Eu falei da pulsão de vida e eu lembrei do sol, e é interessante porque o sol não está aqui na onda da serpente, né? Mas, retomando agora a estrela, no tom 4, então ela trazendo essa relação com a forma, com a definição, né? Vai definir, vai medir pelo embelezamento. Então esse instinto vai ser estruturado, né? Vai ser definido, medido e vai receber uma forma através da arte, do embelezamento, né? Então, como essa elegância pode também ser uma forma de definir talvez essa manifestação, né, de força vital, e o quanto a arte também pode, talvez, né, agora pensando um pouco, o quanto a arte também pode ser uma parceira no processo de estruturar, né, no processo de
de trazer uma forma também para essa nossa força vital, força instintiva, força sexual, né? Então, como a arte ela pode colocar em estéticas, em manifestações, né, de uma produção artística, seja algo visual, seja algo cênico, seja algo musical, mas como a arte ela pode então pegar essa nossa força vital, né, uma coisa que eu sinto muito em processos criativos, lembrando que estamos aqui no canal do Swart em Presença, então sempre tratarei sobre questão de processos criativos, de criação, de desbloqueio artístico, de relação arte e espiritualidade, de tá. Então, porque eu percebo muito em processos criativos essa relação com a energia sexual, com a força criadora, com essa força vital e essa relação instintiva mesmo da criação, né? Então a arte de fato ela pode ajudar a gente a definir isso, estou me repetindo, né? Mas a contornar isso, a pegar essa força vital e fazer um contorno ali numa composição, numa produção, né? Nessa organização estética. Apesar de que a organização mesmo vai vir daqui a pouco. Agora ainda é a forma. Mas eu sempre relaciono um pouco o tom 4 e o tom 6, porque o tom 4 está falando da forma, da definição e da medida. E o tom 6, que vai chegar daqui a pouco, ele fala da organização. Bom, mas a radiação dessa força, né, a forma que vai, essa energia, essa força vital, ela vai se potencializar e ela vai comandar através da lua, que é a purificação. Então, a purificação, né, o fluxo e a água universal vão potencializar. É como se essa serpente, quando ela estivesse em contato com a água e com o poder de purificar, ela se potencializa e ela realiza ainda mais, né? E ela ativa essa potência dela de força vital, né? A partir do momento que ela também pode estar sendo comandada por uma potência e uma potencialidade de purificação, né? De fluxo, de deixar essa energia fluir, de novo, falando dessa energia sexual, força sexual, vital. Entendendo quando eu falo aqui de sexual, que não estou necessariamente falando do sexo em si, né? Do ato sexual, mas dessa energia, a nossa e própria energia, que pode ser manifesta na nossa própria vida em vários atos, né? Mas de alguma maneira, essa nossa, pensando nessa Kundalini, pensando no nosso canal energético como um todo, né, nos pontos energéticos que a gente tem, nos chakras e como a gente faz uma dança entre elas e ativa essa força que muitas vezes ela pode ficar ali adormecida, né? Então, essa potencialização disso pode vir quando a gente, sim, né, que eu estava falando que então essa energia sexual ela pode ser muito potencializada quando a gente permite que essa manifestação sexual, por exemplo, ela também esteja limpando, ela esteja purificando, ela esteja fluindo, ela esteja passando por mim, né? Então, como se esse gozo, essa entrega, isso fosse algo que potencializasse essa força, né? Que deixasse ela se manifestar. Então, essa força instintiva, ela vai ser comandada por esse fluxo, né? Essa possibilidade de soltar também, de deixar passar, de purificar por ela. E aí quem vai organizar isso, que é muito lindo, né? Pensando também nessa nossa energia sexual, quem vai organizar isso é o cachorro, que é o poder do amor, né? Da lealdade, é o poder do coração, né? O ato de amar. Então, o ato de amar é quem vai organizar esse instinto, porque é como se tudo bem, eu tenho esse instinto, eu tenho essa força vital, eu tenho essa energia sexual, eu tenho isso tudo, esse meu instinto de sobrevivência está vivo, mas e aí? Né? Se eu não tiver amor, se eu não tiver lealdade, se eu não tiver coração nesse caminho, isso pode ser até destrutivo. Né? Então, para isso ser saudável, para isso ter uma manifestação harmônica é a palavra que eu vi daqui a pouco, mas também, né, para isso ser algo harmonioso, é importante que tenha
né? Para que a gente equilibre. Na verdade, olha que interessante, né? Nem para ser harmônico, porque a harmonia vai vir no tom 7, mas para isso ser equilibrado, porque o tom 6 ele não só organiza, como ele equilibra e ele iguala. Então é muito lindo também pensar isso, né? Em essa comunhão da nossa energia sexual com a energia do nosso coração, né? Essa necessidade mesmo de unir o nosso centro sexual e o nosso centro cardíaco, né? De vincular com essa força do amor e assim equilibrar, né? Então essa força instintiva, essa energia toda, ela não fica, ela tem ela tem um comando da água, né? Da purificação, mas ela tem um equilíbrio pelo meu coração. E aí quando eu penso nessa troca com o outro também, esse vínculo com o outro, poder me comunicar com esse coração do outro, da outra, né? E a minha energia instintiva conecta com o coração do outro e outra vice-versa, ou a minha própria, né? Então eu vou equilibrar esse meu instinto de sobrevivência com esse ato de amar, né? Com esse vínculo leal ao meu próprio coração. E assim, sendo leal aos corações com os quais eu me vinculo. Mas isso vai então se harmonizar, agora sim, vai canalizar, então essa força instintiva toda ela vai se canalizar, ela vai se harmonizar com o macaco, que vai trazer então a brincadeira, a magia e a ilusão. Então essa força da magia que vai harmonizar e canalizar essa força instintiva. Nem penso mais nas reflexões, acho que essa frase ela já é bem significativa, né? Como esse ato de brincar, de me vincular com essa magia e com essa ilusão, isso vai canalizar a minha força instintiva, né? Acho que também podemos pensar aí um pouco nessa relação de uma sublimação dessa energia, né? No sentido de vincular essa força dessa energia instintiva, que às vezes pode parecer muito terrena, muito eu vincular isso com o poder da magia, né? E com essa possibilidade de brincar também, talvez reconhecendo a nossa força instintiva de sobrevivência, a força vital, a energia sexual, como também um espaço relaxado para a gente poder brincar. E assim a gente também harmoniza, né? Não a minha vida e a minha sobrevivência, o meu instinto não precisam ser uma guerra, não precisam ser uma conquista, né? Para eu conquistar um território, uma pessoa, algo, né? A sobrevivência não precisa ser uma guerra e ela poder ser uma brincadeira, né? Um encontro com o outro, um encontro com a vida, a minha busca na vida por sobrevivência e a minha relação com o meu instinto, ela pode estar com esse frescor mágico da criança, da brincadeira e dessa possibilidade de considerar a ilusão no meio do caminho disso tudo. E é o humano que vai trazer essa integridade, né? Então a sabedoria do humano a sabedoria do humano, o livre-arbítrio do humano é quem vai. Olha, eu esquecendo as palavras-chave do humano, que sou eu. Né? Livre-arbítrio, a sabedoria e a influência. Né? O humano, então, ele vai resgatar os aprendizados que a gente pode ter passado lá na onda anterior. E é ele que vai aqui chamar essa sabedoria para trazer uma integridade também para essa força instintiva, né? De novo, trazendo aquilo, se eu for só com essa força instintiva e ficar nela, o quanto isso talvez possa ser destrutivo se eu também não tenho uma integridade com o meu poder do meu livre-arbítrio, né? Então, o que eu vou fazer com essa força de sobrevivência, né? O que eu vou fazer com essa energia vital? O que eu vou fazer com essa energia sexual? Eu vou usar ela para conquistar, manipular, mentir, usurpar, enfim, o que eu vou fazer, né? Como eu vou sobreviver e como eu vou me relacionar com essa força instintiva e com a minha energia vital, né? É um grande estudo isso pra gente, né? Como podemos ser íntegros, íntegras
com o nosso livre-arbítrio e com o que a gente faz da nossa própria energia, né? E assim poder construir uma sabedoria. A intenção dessa serpente, né, que é o tom 9, essa intenção. Então, qual é a intenção dessa serpente, né? Como ela vai pulsar, como ela vai realizar? Vai vir aqui com um caminhante que traz a vigilância, que traz a exploração, que traz esse poder do espaço. Então, o poder do espaço, ele vai ativar essa potencialidade, né, de intenção, né? Com qual intenção eu vou me conectar com, né? Com qual intenção eu vou manifestar minha força instintiva e minha energia vital, né? Então a necessidade dessa vigilância, de estar bem atenta ao que a como eu tô, com que intenção, né, eu estou manifestando o meu instinto de sobrevivência, né? Estou ali nessa presença, como está a minha presença, como está a minha relação com o espaço nessa minha presença, né? Isso vai talvez sutilizando, né? Eu vou sutilizar um pouco essa força instintiva quando eu paro e percebo, pera, mas, né? Vigilar, orar e vigiar, né? Tipo, quando eu trago uma vigilância ali, né? Deixa eu ver aqui como é que eu estou usando, né? No sentido de utilitário, mas como eu estou alquimizando, como eu estou, né, dançando com isso aqui, que uso está sendo feito. Senti algo denso aqui agora nesse tom solar. A manifestação dessa serpente, que é o tom 10, né, que traz o aperfeiçoamento, vai aperfeiçoar, produzir e manifestar, é pelo encantamento e a receptividade do mago. Então o mago vai realmente manifestar essa força desse instinto, né? A receptividade do mago. Então a minha força instintiva vai estar de alguma maneira vinculada com a minha receptividade, né? Com a intemporalidade do mago. Tô achando interessante porque agora aqui, quando chegou aqui no tom 9, me deu como se eu tivesse perdido o fio um pouco da meada, como se sentisse que existe algo profundo aqui, quase que misterioso aqui na passagem dessa serpente, aberta a reflexões de quem estiver ouvindo. Sinto falta de Clara Coelho aqui conversando comigo. Mas, seguimos. Tom elétrico, não, doida. Tom espectral, que é a liberação, né? A dissolução. Vai chegar a águia com a sua mente, com a sua visão, e ela vai falar: peraí, solta. A águia, com seu poder de criação, vai liberar esse instinto, vai falar: ok, agora a gente solta. Essa força toda de sobrevivência, essa coisa toda de ir atrás de sobrevivência, de manifestar esse instinto, essa força vital, eu vou soltar isso, eu vou liberar isso, eu vou libertar isso com a minha mente, com o poder da minha visão, da minha criação, né? Então talvez eu focar, meu foco ali na minha criação, meu foco nesse poder da minha visão e da minha mente, eu posso abrir um campo de liberação para esse meu instinto, né? Posso dissolver isso, porque às vezes aqui, né, nesse tom 9, nessa intenção, nessa produção, muitas coisas podem passar por nós, coisas misteriosas, coisas que nos pedem vigilância. Então talvez essa águia venha aqui para falar: ok, agora a gente entrega, dissolve, libera um pouco também
de tudo que essa nossa energia instintiva possa ter, né? Acho que essa águia aqui agora me vem como um espaço da consciência mesmo, né? De olhar, de refletir, né? E de criar. O que, que eu crio a partir disso? Ok, estou aqui, sobrevivi, né? Já cheguei, já manifestei a minha sobrevivência aqui com esse encantamento do mago, nessa intemporalidade do mago, eu manifestei na minha sobrevivência. E agora? Né? Agora eu posso aqui me vincular também com as minhas capacidades mentais de criação e visão para libertar isso. E para que isso coopere com as pessoas, coopere comigo mesma, com o outro, com quem eu me vinculo, com o espaço onde eu vivo. Nessa força instintiva ela pode cooperar quando ela também tem um questionamento, né? Quando ela tem uma coragem de questionar, de ir para cima ou para trás, né? De ir para onde precisar ir, o que esse guerreiro, essa guerreira com a sua inteligência perceba, né? Para que possa dedicar, para que essa força instintiva possa receber essa possibilidade de dedicação, de cooperação e de universalização com o outro, né? Vai ser o guerreiro aí, essa guerreira que vai trazer essa força de questionamento, de inteligência, para cooperar com a sua energia vital, com a sua força vital, né? Essa força vital, esse guerreiro pega ela e direciona para a cooperação, né? Ok, né? O que eu faço com tudo isso? Direciono aqui para a cooperação e universalização da força vital, que não é só minha, é nossa. E a Terra, no tal do dia de hoje, se alguém me escuta hoje, mas eu gravo hoje, a Terra com a sua ação de evoluir, a sua sincronicidade e a sua navegação, vai trazer presença para esse instinto, né? A Terra sempre como esse campo encantador, esse campo encantado de conexão, né, elementar, de conexão aí com o nosso meio. Eu fico na dúvida um pouco se essa Terra está falando do elemento Terra, que era o que eu sempre pensava, ou da Terra planeta, que eu acho que é. Podem me contar também nos comentários, tá? Aceito reflexões ou respostas. E então essa Terra encantada, né, as sincronicidades da Terra, elas vão trazer presença, trazer transcendência, trazer perseverança, né? Eu persevero com a minha força instintiva, com a minha energia vital. Eu trago essa presença aqui que vai fazer ser capaz de evoluir, né? Então, se lá na serpente eu estou falando de sobrevivência, falando de instinto, no fim dessa onda, a presença dela está falando de evolução. Então, de novo, como a gente pode lidar com a nossa energia sexual, nossa força vital, nossa força instintiva, de um modo que, trazendo presença para isso, isso possa ser uma energia a favor da evolução, algo que vá, né, que com ela eu vá evoluir, eu trago presença para ela. Então, a presença na nossa força vital, instintiva, sexual, de sobrevivência, vai possibilitar uma evolução na Terra, de uma manifestação nessa navegação com, né, com essa transcendência, com essa perseverança, e que essa força vital, então, ela caminhe constantemente e fluidamente pela nossa evolução, pela nossa navegação. Então, agora você pode fazer seu rememoramento, ver se tem a ver com o que você viveu lá no dia. Vamos começar por agora? Hoje, né? Se tem a ver com o que você. Ou hoje, tudo bem, você não vai estar ouvindo talvez no dia, mas no chamado dia 19 de julho, também conhecido como sábado, de 2025, né?
no dia 19 de julho de 2025. Se você percebe algum reconhecimento dessa terra que traz a presença, no dia 18 de julho, que foi sexta-feira, essa cooperação vinda com a inteligência do guerreiro, no dia 17 de julho, quinta-feira, essa liberação através do poder de visão da águia, de olhar tudo de cima para liberar. No dia 16 de julho, quarta-feira, se essa manifestação dessa serpente pôde se reconhecer com a intemporalidade e o encantamento do mago. No dia 15 de julho, terça-feira, se houve alguma intenção dessa força instintiva direcionada para uma vigilância e para esse poder do espaço. No dia 14 de julho, segunda-feira, se podemos perceber essa integridade da serpente com o poder do humano, do seu livre-arbítrio, com a sua sabedoria, com a sua influência, esse humano íntegro fazendo o que ele realmente tem que fazer, trazendo integridade para essa nossa força vital, né? O humano, quando ele faz o que ele tem que fazer, quando ele é íntegro, a força instintiva de sobrevivência, energia vital fica, ó, modelada, harmonizada. Dia 13 de julho, domingo, se pudemos perceber uma harmonização dessa serpente, desse instinto, dessa força vital, pelo poder da brincadeira, da magia. No dia 12 de julho, sábado, se houve alguma organização da nossa força instintiva pelo nosso coração, ou pelos corações com quem a gente possa ter se vinculado, e isso ter equilibrado toda essa nossa busca por sobrevivência, esse nosso instinto e a nossa energia vital. No dia 11 de julho, sexta-feira, se pudermos perceber alguma radiação, uma potencialização, um comando desse instinto, uma força de purificação da água e do fluxo. Se no dia 10 de julho, quinta-feira, podemos reconhecer a arte trazendo forma para esse instinto, para essa energia vital, força vital. No dia 9 de julho, quarta-feira, se reconhecemos algum tipo de serviço pelo nosso poder de realização, de cura e de conhecimento. No dia 8 de julho, terça-feira, se pudermos reconhecer um desafio ao considerar o poder da morte, da transformação. E no dia 7 de julho, segunda-feira, se essa serpente chegou aí falando, dá licença que agora é minha hora de realizar meu propósito e resgatar minha energia vital, minha força vital aqui e fazer esse caminho. Muito lindo, né? Achei muito lindo. Agradeço se você ouviu até aqui, se você acompanha esse olharzinho singelo que eu trago. E é isso, sigamos. Muito obrigada mais uma vez.